desse curso. E o tema que a gente vai tratar nesse módulo é o tema de americanismo, identidade, missão e serviço. Eu acho que a gente vai ter 4 aulas. Na primeira aula sobre a missão na perspectiva anglicana, as 5 marcas da missão. E acho que a escolha do tema do módulo foi muito feliz, muito interessante, porque traz a ideia da gente trabalhar a identidade como algo diretamente atrelado à missão e ao serviço. Quando a gente pensa em identidade, geralmente a gente pensa como algo ligado a alguma característica, algum elemento que seja imutável, que não tem transição. Mas pensar a identidade como algo que nasce da missão e que está voltado para o serviço, eu acho algo muito mais próximo daquilo que a gente vive realmente dentro do anglicanismo. Outra coisa é que a ênfase que a gente vai buscar dar nesse módulo, nesse encontro, é pensar essa relação do anglicanismo, essa relação entre identidade, missão e serviço no anglicanismo, como a partir da realidade da América Latina, como algo que ganha características específicas, que tem uma realidade própria do contexto latino-americano, no contexto brasileiro e no contexto nordestino, como é a proposta do curso também. Então, sempre a gente vai estar tentando fazer essa aproximação, esse diálogo entre a tradição anglicana, a realidade da experiência anglicana na América Latina, no Brasil e, sempre que possível, no contexto nordestino também. Então, a primeira aula desse módulo, que vai ser sobre a missão na perspectiva anglicana, as 5 marcas da missão, a gente vai trabalhar com o seguinte roteiro. Em primeiro lugar, o que é missão e qual a sua importância para a fé cristã? E segundo, o que são as 5 marcas da missão e qual a sua importância no anglicanismo? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada uma das marcas. A primeira marca, o anúncio das boas novas. A segunda marca, a formação e a vida em comunidade. A terceira, o cuidado com as necessidades humanas. A quarta marca, a luta pela transformação social. E a quinta marca, que é a luta pela sustentabilidade ambiental. Então, o que é missão e qual a sua importância para a fé cristã? Acho que um bom começo para essa conversa é a gente pensar os próprios sentidos da palavra missão. A missão é uma palavra que vem do latim missio, significa envio. Então, é a mesma raiz da palavra missa, ou também da palavra comissão, comissionado, e, por outro lado, a mesma raiz da palavra demissão. Então, quando você retira a missão de alguém, retira o mandato de alguém, você demite aquela pessoa. Então, missio significa basicamente envio, mas também está ligado à noção de mandato. Então, quando você envia alguém em missão, você estabelece uma autoridade, um mandato para aquela pessoa ou para aquele grupo, propósito. Então, missão implica algo a ser alcançado e muitas vezes função. A missão como algo que é uma função permanente de um certo grupo, de uma certa instituição. A partir daí, a gente tem vários usos da palavra missão. O mais antigo que a gente encontra, inclusive no Antigo Testamento, é o sentido militar, que se usa até hoje. Então, uma missão militar significa um grupo que vai para alcançar um certo objetivo, uma conquista, a defesa de um certo local, um ataque a um certo local. Então, esse é o sentido mais clássico da palavra missão. Mas também pode ser o sentido diplomático. Então, a missão que vai em nome do Estado para fazer uma negociação ou representar aquele Estado em algum contexto. Ou o sentido empresarial, uma missão que vai para negociar, vender, comprar, contratar em nome de uma empresa. Outro sentido que tem se tornado muito comum no contexto atual é o sentido administrativo. Então, hoje é muito comum as empresas definirem qual é a sua missão ou qual é o seu propósito. E um outro sentido, que também é muito antigo, é o sentido religioso, especialmente cristão. Então, missão como algo que é feito em representação de um objetivo
autoridade de um grupo religioso. Esse sentido a gente encontra principalmente a partir do Novo Testamento. Então, já no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo começa a ir a outras cidades para implantar igrejas ou para visitar igrejas que tinham sido implantadas, essas viagens de Paulo já começam a ser tratadas como uma missão, até em paralelo com o sentido militar e diplomático que já era usado naquela época. Aquilo é visto então como uma missão. Mas se a gente lembra a raiz da palavra missão como envio, isso está presente na própria proposta de Jesus, no próprio início da pregação de Jesus, como a gente vai ver mais adiante, quando Jesus diz muitas vezes que foi enviado e que envia os seus discípulos. A grande questão é que muitas vezes na história da igreja esse sentido se misturaram. Então, se a gente vai observar as relações entre missão, cultura e poder na história do cristianismo, a gente vai perceber que esses sentidos religioso, militar, diplomático e até mesmo comercial, empresarial, nem sempre estiveram tão distintos assim, né? Muitas vezes se misturaram. Então, dentre as primeiras gerações de cristãos, as missões eram praticamente clandestinas, né? A religião cristã, o movimento de Jesus, como dizem alguns historiadores, nos 2 primeiros séculos, ele era perseguido pelo Império Romano, não era autorizado, era clandestino. As igrejas se reuniam de forma escondida, né, nas catacumbas, usando códigos secretos para se comunicar, e os apóstolos muitas vezes foram presos, martirizados, torturados. Então, essas missões, na verdade, eram missões quase secretas, em certo sentido, mas que visavam basicamente levar o Evangelho, né? Então, a ideia que a gente encontra em Atos é de uma resposta ao envio ou ao mandato de Jesus de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas à medida em que o cristianismo se institucionaliza, né, e passa a ser, no primeiro momento, reconhecido e depois passa a ser adotado como a religião do imperador e mais tarde do próprio Império Romano, o cristianismo se torna cada vez mais uma religião de Estado, né? Aí se inicia o que a gente chama de período da cristandade, principalmente a partir do século IV depois de Cristo, quando a religião cristã se torna cada vez mais um braço do Império, né? Então, o clero passa a ser oficializado e formado por funcionários públicos, né? As igrejas passam a ser igrejas públicas, a hierarquia passa a ser submetida ao poder do Império, e aí as missões cristãs deixam de ser missões clandestinas, secretas, diretamente ligadas ao ID de Jesus, e passam a se tornar também missões de Estado. Então, à medida em que a igreja se torna um braço do Estado, a missão passa a ser cada vez mais atrelada ao poder. Então, onde o Império Romano conquistava cidades, conquistava povos, ali era estabelecida então uma igreja local que tinha a função, inclusive, de formar uma nova elite, de educar geralmente os filhos da nobreza local para aproximá-los da própria cultura romana. Então aí a gente tem uma relação cada vez mais forte entre cristianismo, cultura e poder imperial, né? Essa relação entre missão e poder é algo que não desaparece, né? Eu coloquei aqui alguns diferentes momentos nessa relação entre missão, cultura e poder, mas eles na verdade não são simplesmente uma sequência, eles vão se somando ao longo da história. Então, essa relação entre missão e poder muda um pouco, mas não desaparece, por exemplo, durante o período da Idade Média, né, em que o cristianismo passa a ser atrelado ao poder feudal. Então, cada senhor feudal, cada nobre na Idade Média,
menos um dos filhos que ia se tornar clérigo, né? Geralmente a alta nobreza formava o alto clero, a pequena nobreza, o pequeno clero, mas você tinha pelo menos um dos filhos que se dedicava ao clero, porque o clero era o espaço de poder, né? Então havia aí a doutrina das duas espadas, a ideia de cooperação entre o poder secular, que era o poder feudal ou monárquico, à medida que se estabelecem as monarquias, e o poder religioso, né? Que estava atrelado diretamente à igreja, e que os dois vinham das mesmas famílias, né? Então as mesmas famílias forneciam a alta nobreza e a pequena nobreza, o alto clero e o pequeno clero. Na medida em que no contexto feudal o centro da economia deixa de ser agrário e passa a ser cada vez mais comercial, as missões passam a ter também essa dimensão, né? Então começa aí a haver um investimento nas navegações, na conquista de novos fornecedores de matéria-prima e a necessidade de descoberta ou de abertura de rotas de navegação com a África, com a Ásia, a descoberta das Américas e mais tarde novos mercados também. Então aí as missões cristãs passam a ter também essa dimensão de você conquistar novas terras e colonizar essas novas terras para a partir daí se produzir matéria-prima, se extrair matéria-prima e mais tarde também para se abrir novas rotas de comércio. Outra forma de relação entre missão e poder vai surgir no período, já no século XX, principalmente no período pós-Segunda Guerra. Então, como eu disse, essas relações não desaparecem, elas vão se acumulando. Então, a gente tem aí essa relação entre igreja e Estado, que mais tarde vai se aproximar de uma relação entre igreja e comércio, e missões e comércio, né? Que vai estar ligado à conquista e colonização. É assim, por exemplo, que o cristianismo chega nas Américas, né? Então, as missões no Brasil, no contexto latino-americano, são missões que visavam a conquista e a colonização para a extração de matéria-prima e para a abertura de novas rotas de comércio. Mas no século XX, uma nova questão passa a ser a questão da influência cultural. À medida que se estabelece um sistema internacional de nações, passa a haver agora uma disputa pelas esferas de influência. Isso vai chegar ao seu ponto máximo no final da Segunda Guerra, com o início da chamada Guerra Fria, quando o mundo se divide praticamente em dois blocos, um bloco capitalista, comandado pelos norte-americanos, e o bloco comunista, comandado pela União Soviética, e aí a missão passa a ser vista também como um elemento de influência cultural, né? Então, há uma atenção do Departamento de Estado dos Estados Unidos e de outros países ocidentais com a dimensão religiosa, com as missões, com a abertura de novas igrejas, porque isso era visto como elemento de influência cultural também. E no contexto contemporâneo, eu diria que além da dimensão do Estado, o próprio campo religioso se tornou muitas vezes um mercado. Então a gente vive num contexto, a partir de meados do século XX, onde a ideia de religiões nacionais ela passa a ser cada vez mais fragilizada, cresce cada vez mais o pluralismo religioso dentro dos países. Então, os Estados Unidos, por exemplo, já surgem com essa ideia de uma multidenominacionalidade, né? Então, você tem ali ainda uma hegemonia cristã na formação do Estado norte-americano, mas você tinha múltiplas denominações. Na França você tem a ideia de um Estado laico, mas você tem no primeiro momento o reconhecimento de 4 religiões, né? E mais tarde essa perspectiva é cada vez mais voltada para a ideia de uma separação entre religião e Estado e uma abertura para um pluralismo religioso, para você ter uma liberdade em que diversas religiões atuem livremente e o vínculo, a identificação entre indivíduos, pessoas, famílias e religiões passa a ser visto como algo livre. Diante dessa liberdade, desse pluralismo religioso,
Muitos analistas começam a mostrar que a própria religião se torna uma espécie de mercado. O campo religioso se torna uma espécie de mercado onde várias religiões disputam, vamos dizer assim, a lealdade, a identificação de certos públicos dentro dos países. E aí a missão acaba se tornando também identificada com essa disputa ou com essa luta pelo mercado religioso. Então, missão passa a ser visto como você conquistar consumidores, né? Ou atrair pessoas para o seu grupo religioso. A grande questão é que todos esses sentidos de missão que a gente vai observando, que vão se construindo na história do cristianismo, acabam afastando cada vez mais a prática e a compreensão de missão daquela proposta inicial que a gente encontra nos primeiros séculos do cristianismo, né? Então, missão se torna cada vez menos um atendimento, uma obediência ao envio de Jesus, né? Que, como ele mesmo diz, é enviado pelo próprio Deus e nos manda sob o comando do Espírito Santo, para se tornar cada vez mais uma disputa pelo poder entre Estados, pelo comércio entre Estados e pelas esferas de influência e, em última instância, pelo mercado religioso. Então, a partir do início do século XX, esse afastamento da compreensão e das práticas missionárias desse ídolo, dessa proposta de Jesus, começa a ser, então, sistematicamente criticado por alguns autores que começam a defender um retorno a essa compreensão mais teológica de missão, né? Um dos movimentos mais importantes que vão contribuir para esse retorno a uma compreensão teológica de missão vai ser um movimento chamado Movimento Missionário Internacional, né? E é a partir das reflexões desse movimento missionário que vai surgir uma noção muito importante da teologia contemporânea, que é a noção de missio Dei. Então, no início do século XX, várias denominações começam a investir no envio de missionários para outros países, principalmente países onde não havia uma maioria cristã, ou onde se acreditava que, mesmo havendo uma presença cristã, como nos países católicos da América Latina, esse cristianismo era meramente nominal, e a ideia era investir na cristianização do povo. Mas como fazer isso se diferentes denominações estavam investindo ao mesmo tempo? O que significava fazer missão em países que eram nominalmente cristãos, católicos ou até mesmo protestantes, né? Então, essas são questões que vão surgir com muita força na reflexão missiológica, na reflexão sobre as missões no século XX, e que, a partir dessas reflexões, você tem a formação de um movimento ecumênico, né, que vai se iniciar, entre outras coisas, com o movimento missionário internacional, mas que também vai estar atrelado a um movimento chamado de Fé e Ordem, né, que era um movimento que tentava fazer um diálogo entre as várias denominações, e um movimento de ação que pensava na presença cristã no mundo, né, qual é o significado da presença cristã no mundo. Então, esses movimentos vão dar origem ao movimento ecumênico, e esse movimento ganha força principalmente depois do pós-guerra na Europa. Então, diante de uma Europa destruída pela guerra, entre países autodenominados e considerados cristãos, lembrando que nos países do eixo, né, na Alemanha, na Itália, na Espanha, né, todos esses eram países cristãos e onde as igrejas locais apoiaram fortemente o eixo, né? E os países que vão participar dos aliados, né, que vão lutar, também eram basicamente países cristãos, né? A exceção, no caso do eixo, é o Japão, né, que não era majoritariamente cristão, mas nos países do bloco ocidental, você tinha países que eram majoritariamente cristãos e tinham uma compreensão totalmente diferente e vão estar aí diretamente engajados nesse conflito. Então, isso vai levar
a se questionar exatamente qual é o significado do cristianismo para a vida das pessoas, para a relação entre as pessoas, para a organização da sociedade, para a relação entre os diferentes estados e o que significava exatamente missão. E é nesse contexto, por volta dos anos 30, que vai começar a surgir a noção de Missio Dei, inicialmente chamando atenção para a diferença entre o que se compreendia como missão da Igreja, a Missio Ecclesiae, e o que se compreendia como a missão de Deus. E o que se tentava chamar a atenção é que a missão, em última instância, não é a missão da Igreja e de nenhuma denominação ou igreja em particular. A missão é algo que parte de Deus. Consequentemente, a missão não pode ser confundida com a luta pelo sucesso de uma igreja, quer seja ela nacional, quer seja ela particular dentro de um país, mas a missão ela precisa ser pensada como algo que é visto a partir dos olhos de Deus e que busca algo que está num projeto de Deus. Mais tarde, nos anos 50, há cada vez mais uma ênfase na relação entre a teologia da missão e a teologia da Trindade. E a ideia é de que, na verdade, a missão é algo que está diretamente ligado ao caráter do próprio Deus. A própria doutrina da Trindade só faz sentido se pensada em relação à doutrina da missão e vice-versa. Então, Deus é um Deus intrinsecamente missionário. Os textos que são utilizados como base para se pensar a Trindade são textos que basicamente falam de missão. E vice-versa. A missão só pode ser compreendida se o envio é entendido a partir dessa dimensão da Trindade. E nesse sentido, a história da missão é a história da ação do próprio Deus na história. Então, a história da missão não pode ser pensada como algo dentro da história, mas como o propósito de Deus, uma ação redentora de Deus na própria história. Outro movimento que vai ser importante para a história de missões no século XX é o movimento evangelical. E aí é um termo que se torna muito forte dentro do movimento evangelical, que é o termo evangelização. O movimento evangelical é um movimento que surge principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, que vai tentar se estabelecer como um meio termo entre o liberalismo teológico e o fundamentalismo. Então, no século XIX, com o crescimento de uma visão científica, de uma compreensão científica, com a modernização da sociedade, com o fortalecimento do racionalismo, a teologia busca cada vez mais um diálogo com a ciência, um diálogo com a razão, e passa a ter uma visão cada vez mais crítica da própria história do cristianismo, a ter uma abordagem cada vez mais crítica da própria teologia, a se permitir questionar, inclusive, várias bases da tradição cristã. E para alguns grupos dentro do cristianismo isso era intolerável, isso era inaceitável. E dentro desses grupos que não aceitavam esse movimento de crítica, começa a surgir um movimento que vai ser chamado de fundamentalista, que vai defender uma volta, uma proteção dos fundamentos da fé que não poderiam ser questionados. A questão é que esse movimento fundamentalista tende a se tornar, principalmente nos Estados Unidos, cada vez mais sectário, um movimento isolado e antimoderno. O movimento evangelical, em certo sentido, ele tenta se posicionar numa situação de não aderir às críticas liberais, mas não se isolar socialmente. E para esse movimento, o centro da missão cristã, da vida cristã, deveria ser a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho deveria ser compreendida basicamente como algo ligado à conversão pessoal. Então, enquanto o movimento ecumênico, que era visto como um movimento liberal, se preocupava cada vez mais com o significado social, com as implicações sociais da fé cristã, com as implicações
da noção de Missio Dei para a transformação social, para uma transformação da realidade social, o movimento evangelical enfatizava que, em primeira instância, a missão deve buscar a conversão de indivíduos, a conversão de pessoas, né? E era isso que estava implicado na nossa clássica de evangelização. E o movimento evangelical cresce muito, até porque tinha um apelo nas grandes denominações norte-americanas, principalmente, era muito popular, cresce muito na América Latina. A ironia é que, à medida que esse movimento cresce na América Latina, inevitavelmente ele começa a se deparar com as grandes contradições sociais, econômicas e políticas que existiam na América Latina. E aí, pessoas dentro do movimento evangelical começam a questionar essa ênfase que alguns passam a considerar excessiva, né, se não exclusiva, na conversão individual. Então, figuras como René Padilha, Samuel Escobar e outros autores latino-americanos do período começam a defender que a missão ela precisa ser pensada não somente como elemento de conversão, né, como algo ligado à conversão individual, mas ela precisa atingir o ser humano completo, todos os seres humanos, né, e levar todo o Evangelho, que significaria pensar em todas as dimensões do Evangelho, na conversão, na cura, na reconciliação, na restauração da dignidade das pessoas. Esse movimento passa a ser chamado, então, de movimento de missão integral. E ele ganha força dentro do próprio movimento evangelical no Congresso Internacional de Evangelização, em Lausanne, em 1974. Então, esse passa a ser conhecido como movimento da missão integral, ou da missão integral na igreja. Então, o Congresso de Lausanne é coordenado por John Stott, que era um anglicano, né, e por um televangelista muito famoso, que era Billy Graham, batista, principalmente para o grupo americano, a ênfase na conversão pessoal era algo inegociável, né? Mas as falas dos autores latino-americanos em Lausanne vão cobrar cada vez mais essa visão integral da missão. E aí a gente começa a ter, dentro do próprio movimento evangelical, uma luta por essa preocupação maior, inclusive com a realidade social, política e econômica, mesmo que ainda mantendo a conversão individual como um primeiro passo, né? Então, muitos diziam, preciso primeiro você converter o indivíduo, mas a partir da conversão do indivíduo você transforma a sociedade. Seja como for, a missão cristã, na segunda metade do século XX, passa então a ser cada vez mais cobrada na sua dimensão de radicalidade, ou seja, a ideia de associar a missão não somente à conquista ou à colonização, ou até mesmo negar ou criticar essa relação entre missão e conquista e colonização e poder, e não somente pensar a missão como busca de pessoas do mundo para a igreja, ou como tarefas da igreja, mas pensar a missão cada vez mais como um atributo e uma ação do próprio Deus, para a qual Ele nos convida e nos desafia, e pensar na missão como algo que, nesse sentido, está voltado para a construção de uma nova realidade. E aí, tanto no movimento evangelical quanto no movimento ecumênico, a noção de Missio Dei passa a ter um papel cada vez mais importante e começa a se explorar cada vez mais essa relação intrínseca entre a teologia da missão e a teologia ou a doutrina da Trindade. Eu acho que um texto bíblico que resume de forma bastante precisa esse debate é o texto de João, no capítulo 20, versos 19 a 22, que fala exatamente do encontro de Jesus com os discípulos logo após a ressurreição, né, que diz exatamente assim, né, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, no domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Né? Então Jesus entra com as portas fechadas, né,
pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado, nas suas feridas. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então, aqui a gente tem um dos textos básicos para a construção da chamada doutrina da Trindade. Aqui a gente vê a presença de Jesus ressuscitado, que se apresenta como enviado pelo Pai, que envia os discípulos e que envia os discípulos através do sopro do Espírito Santo. Sopra sobre os discípulos e diz: receba o Espírito Santo. Então, aí a gente tem a ideia da Trindade com essa dinâmica: o Pai que envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para a Igreja, e junto com o Espírito Santo a Igreja é enviada nessa missão de transformação. Então, a Trindade só pode ser compreendida, a própria ideia de Trindade só pode ser compreendida se ela pensa num Deus que é dinâmico, num Deus que se mostra dinamicamente, e essa dinâmica ocorre exatamente porque esse Deus é um Deus que está em movimento, que é enviado, que se auto-envia através do Filho e do Espírito Santo, e que nós somos convidados a participar desse movimento. Nós somos convidados a participar do movimento de Jesus, que é um movimento no interior da própria dinâmica da Trindade, e que é um movimento que convida o mundo a fazer parte desse movimento de transformação. Então, é uma compreensão bem mais radical, eu diria, de missão, do que aquela compreensão que se tornou hegemônica ao longo dos séculos do cristianismo, como missão ligada à instituição igreja, instituição Estado, a disputas econômicas de poder, comerciais. E, nesse sentido, essa compreensão de missão precisa, então, lutar contra essas outras compreensões também. Lutar contra a forma, as dinâmicas, as técnicas, a tradição, a cultura de missão ligada ao poder que estava estabelecido durante esse período. E o que são, então, as 5 marcas da missão e qual sua importância no anglicanismo? Então, como a gente disse, o anglicanismo tem uma tradição de participação muito forte no próprio movimento ecumênico, nos debates teológicos que se desenvolveram ao longo da história, inclusive ao longo do século XX. Então, essa mesma reflexão missiológica que a gente vê ocorrer a partir do início do século XX, principalmente do período pós-guerra, a gente vai observar no interior do cristianismo também, aliás, do anglicanismo também. Lembrando que o anglicanismo é uma denominação ou é uma tradição religiosa que nasce do processo colonial. Então, o anglicanismo se estabelece na Inglaterra, no primeiro momento, a partir da expansão do cristianismo no período imperial. Então, é levado lá como um braço do império, embora a tradição cristã, como sempre, acaba se contextualizando, dialogando com a cultura local, muitas vezes, inclusive, contra as expectativas e as forças oficiais que tentam manter um controle sobre a fé, mas é um processo de diálogo, de aproximação entre a pregação cristã e a cultura e a realidade local. Mas o cristianismo é trazido pelo Império Romano das Ilhas Britânicas. Quando, durante o período da Reforma, há uma separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana, e aí é algo para ser visto em história do anglicanismo, vamos para outra aula, mas por aqui basta a gente lembrar que essa separação vai ocorrer a partir de uma disputa entre uma disputa de poder, inclusive, entre o rei da Inglaterra
mas esse movimento era secundário, quase clandestino, mas a partir da disputa de poder entre o rei da Inglaterra e o Papa, há então um apoio a esse grupo reformado e a Igreja Anglicana então passa a ser uma igreja independente, fortemente influenciada pela teologia reformada, pela teologia luterana, pela teologia protestante que estava nascendo naquele momento. E aí você tem essa separação, mas a igreja anglicana ali se torna a igreja da Inglaterra. Né? Quando é que o anglicanismo deixa de ser restrito à igreja da Inglaterra e passa a ser uma comunhão anglicana? Quando a própria Inglaterra, como uma potência comercial, começa a conquistar outros povos ou abrir novas rotas de comércio e a igreja anglicana passa a ser estabelecida nas colônias britânicas. É isso que vai acontecer em vários países da África, é isso que vai acontecer em vários países da Ásia. Né? E na América Latina, a gente não tem uma colonização britânica, mas a gente tem capelanias que eram feitas para atender os marinheiros britânicos por conta das rotas de comércio. É aí que o anglicanismo começa a se tornar uma denominação mundial, né? Deixa de ser igreja da Inglaterra para se tornar uma comunhão de igrejas no mundo todo. Acontece que, à medida em que as antigas colônias britânicas começam a lutar e conquistar a independência, a igreja anglicana lá não desaparece. Né? E aí essas igrejas se tornam muitas vezes autônomas, independentes, como vai acontecer com a própria igreja episcopal dos Estados Unidos, que inclusive muda o nome, né? Deixa de ser igreja anglicana para se tornar igreja episcopal, mas que permanece parte da tradição anglicana. Né? E vai acontecer com várias igrejas no mundo todo. E com o início do movimento missionário, no século XIX e no século XX, essas igrejas anglicanas da Inglaterra e das antigas colônias passam então a enviar missionários para outros locais que passam a abrir igrejas anglicanas e episcopais. E aí o anglicanismo, que nasce a partir de um processo de colonização, vai se tornar então uma comunhão de igrejas com uma presença internacional. Mas nesse sentido, a noção de missão no anglicanismo está intrinsecamente ligada a essa dimensão de conquista e colonização. E isso é reconhecido na própria reflexão missiológica dentro do anglicanismo, principalmente a partir da segunda metade do século XX. No ano de 1963, há um congresso histórico, um congresso anglicano na cidade de Toronto, no Canadá, que reúne não somente bispos, mas representantes do clero e do laicado, de praticamente todas as províncias anglicanas do mundo, e um dos temas mais importantes desse congresso é exatamente essa dimensão missionária, o que significa a comunhão anglicana, como lidar com essa herança, com essa tradição colonial, inclusive como quebrar esse modelo de relação colonial. Nesse congresso de Toronto, a Igreja Anglicana reconhece em suas várias províncias que muitas vezes a forma de relacionamento entre as igrejas das antigas colônias, e as igrejas da Inglaterra ou do Atlântico Norte, que haviam enviado os missionários, eram ainda muito próximos de um modelo de relação colonial. As igrejas do Norte mandavam, as igrejas do Sul obedeciam, as igrejas do Norte ensinavam, as igrejas do Sul aprendiam. E aí começa a ser, então, debatido e enfatizado a necessidade de pensar essa comunhão anglicana como uma comunhão entre igrejas iguais, onde todo mundo tinha algo a contribuir dentro desse contexto. Um dos temas, o tema principal, na verdade, desse congresso de Toronto é, então, responsabilidade mútua e interdependência no corpo de Cristo. A ideia é pensar a comunhão anglicana como parte do corpo de Cristo e pensar que dentro do corpo de Cristo todos são responsáveis uns pelos outros e todos dependem uns dos outros. E aí é exatamente uma crítica a esse modelo colonial. Mas é óbvio que essa quebra não vai acontecer de uma hora para outra. Uma cultura estabelecida, uma tradição, um conjunto de práticas não é superado de uma forma para outra. Nem mesmo uma mentalidade é
Congresso de 63 é um marco histórico, talvez o início desse processo contemporâneo de desenvolvimento de uma missiologia crítica na comunhão americana, mas é o início desse processo. Então, há aí uma longa história de desenvolvimento desse processo. Alguns outros marcos importantes que vêm exatamente do Congresso de 63 é a criação do Conselho Consultivo Americano. Então, essa ideia de que já havia a Conferência de Lambert, em 1963, que reunia os bispos de toda a comunhão americana, mas não havia nenhum fórum onde se reunia clérigos e clérigas. Começava a se falar aí de ordenação feminina, o clero e o laicado. E aí, a partir das demandas do Congresso de 63 e da Conferência de Lambert, que vem logo depois, há então a decisão de se criar um Conselho Consultivo Americano que deveria reunir não só bispos, mas principalmente representantes do clero e do laicado. É aí que em Limuru, no Quênia, na África, e também aí essa decisão de descentralizar as reuniões anglicanas. Então, a primeira reunião do Conselho Consultivo Americano é então realizada em Limuru, na África. A segunda, 2 anos depois, é realizada em Dublin, na Irlanda, em 1973, e a partir daí se desenvolve uma noção chamada de parceria em missão. E a partir desse congresso passam a ter então um fórum e um conjunto de reuniões periódicas dos chamados parceiros em missão, onde a ideia era juntar as igrejas do norte e as igrejas do sul global, para que fossem desenvolvidas parcerias, trocas em missão, para se exercitar essa ideia de responsabilidade e interdependência. Um outro marco histórico importante é a Conferência de Lambert, de 1978, que vai ter como um dos temas a pergunta: para que serve a igreja? Essa é um eixo que vai ser coordenado por ninguém menos que Desmond Tutu, um jovem bispo na época, que vai, sul-africano, que vinha da África do Sul, e que vai dizer que para se mudar a prática de missão era necessário aprofundar a própria compreensão do que é missão. É necessário se pensar sobre o que nós entendemos como missão. E a partir daí se tira uma diretriz para que a Igreja Anglicana no mundo todo desenvolvesse um processo de reflexão sobre o que nós entendemos como missão. E é exatamente dessa demanda que vai surgir as chamadas 5 marcas da missão. Então, no 6º encontro do Conselho Consultivo Americano, em Badagry, na Nigéria, cujo lema vai ser laços de afeição, Bonds of Affection, como algo que unia a comunhão americana em torno de uma relação afetiva, mas a partir desse congresso se tenta então definir o que as igrejas americanas no mundo todo compartilhavam na sua compreensão de missão, e no primeiro momento são então pensadas 4 marcas ou características da missão, que são exatamente as 4 primeiras marcas da missão que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mais tarde, no ACC 8, no 8º encontro do Conselho Consultivo Americano, que vai ser missão em um mundo quebrado, Broken World, que vai ser realizado em Gales, a preocupação muito forte, já em 1990, começa a emergir uma preocupação muito forte com a questão ambiental. O início da explosão pública do movimento ecológico, da preocupação com a questão do meio ambiente, e aí vai haver uma demanda para se incluir entre as marcas da missão uma marca que tratasse explicitamente do cuidado com a criação. E aí as 4 marcas da missão passam a ser 5. E mais tarde, no congresso, no 11º congresso do ACC, do Conselho Consultivo Anglicano, em Kingston, na Jamaica, vai haver então uma demanda para se incluir também a dimensão de paz e reconciliação, que vai ser proposta no congresso de Kingston,
e vai ser adotada no Congresso de Auckland, na Nova Zelândia, em 2012. Inicialmente a proposta era incluir uma 6ª marca da missão, tratando sobre paz e reconciliação, mas o encontro de Auckland entende que seria mais interessante incluir essa dimensão na 3ª marca. E aí você então tem a formulação atual das 5 marcas da missão, que são exatamente as seguintes. Então, as 5 marcas da missão compreendidas pela Comunhão Anglicana são proclamar as boas novas do reinado de Deus, primeira marca. Segunda marca, ensinar, batizar e nutrir os novos crentes. Terceira marca, responder às necessidades humanas com amor. Quarta marca, procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação. Então, na verdade, aquilo que eu disse, incorpora a terceira, se incorpora, na verdade, a 4ª marca. E a 5ª marca, que foi acrescentada por último, foi lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida na Terra. Então, aí a gente tem a formulação atual dessas 5 marcas da missão que buscam responder àquela necessidade de dizer para que a igreja serve. Assim, o que a gente entende como sendo essa missão para que Deus nos desafie. Com um elemento que é necessário ressaltar, que é o seguinte: essas 5 marcas da missão têm um caráter referencial. Na prática, as implicações e os significados de cada uma dessas marcas vão ganhar características dependendo do contexto que você está envolvido. Então, o sentido de cada uma dessas 5 marcas na América Latina, as ênfases, aquilo que era as implicações práticas, não vão ser as mesmas da América do Norte, por exemplo, ou da Europa ou da Ásia. Outro aspecto importante é lembrar a dimensão biológica. Essas 5 marcas são construídas historicamente, coletivamente, através de um processo de diálogo que envolve a Igreja Anglicana no mundo inteiro, e um processo que se inicia em 1971, que ganha uma formulação inicial na década de 80, mas que teve a última formulação em 2012 e que não é estática. Então, essa compreensão do significado da missão é algo vivo. É algo que precisa ser pensado e repensado a cada geração, à medida que a gente está vivendo. Não no sentido de reinventar a roda, de esquecer o que foi dito antes, mas no sentido da gente ir percebendo as implicações dessa vida em missão, dessa missão de Deus em cada momento histórico, em cada contexto que a gente está vivendo. Então, as 5 marcas da missão nesse sentido são dinâmicas também. Elas são tentativas contingentes, parciais, temporárias, de formular o sentido da missão dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, em diálogo com a igreja no mundo todo, mas é um processo que não para, é um processo que segue a cada momento que a gente continua atendendo a esse desafio, buscando seguir o ID, buscando viver uma vida de missão. Então, só pensando um pouco sobre cada uma dessas marcas, e como cada uma delas está enraizada numa dimensão bíblico-teológica, numa tradição bíblico-teológica. Então, vamos lá. A primeira marca diz respeito ao anúncio das boas novas. É a marca talvez mais visível e mais consensual. Então, proclamar as boas novas, evangelho significa exatamente isso, a boa notícia do reinado de Deus. E isso está presente em toda a missão de Jesus. Na verdade, se a gente vai observar com cuidado, os evangélicos mostram que antes mesmo de Jesus, essa era a mensagem de João Batista. João Batista, aquele que vem aplanar os caminhos do Senhor, abrir os caminhos do Senhor no deserto, a base da pregação de João Batista era exatamente: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Essa era a base da pregação de João. Em certo sentido, Jesus é um discípulo de João. Jesus é batizado por João no Rio Jordão,
e ele segue pregando a mesma coisa que João já pregava. E ele mesmo, em outros momentos, diz que essa mensagem é uma mensagem que vem dos profetas. É uma mensagem que diz que o mundo se afastou de Deus, se afastou dos valores, dos ideais, do propósito de Deus, mas que é chegado o momento de reconstruir o mundo, de transformar o mundo a partir desses valores, a partir desse desejo, a partir dessa ação amorosa de Deus. Então Jesus segue fazendo a mesma pregação de João Batista: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. E Jesus diz: isso é a boa notícia. Eu trago a vocês um evangelho, eu trago a vocês uma boa notícia. E é isso que a gente vai ver em Marcos, no capítulo 1, versos 14 e 15. Logo no início do evangelho, está lá a marca da missão de Jesus. Depois que João foi preso, que João Batista foi preso, Jesus vai para a Galileia proclamando o evangelho, ou as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus está próximo. E esse próximo aí não é só no sentido temporal, está chegando, mas é no sentido físico. O reino dos céus está no meio de nós. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Então, a primeira dimensão da missão é dizer às pessoas que vocês vivem um mundo todo torto, vocês vivem relações humanas enviesadas pelo pecado, marcadas pela a ganância, a opressão, o individualismo, a injustiça. Esse não é o projeto de Deus, mas a boa notícia é que Deus não esqueceu de nós. Deus nos fala desde os profetas, nos falou através de João Batista, e eu estou aqui para fazer valer essa palavra, para encarnar essa palavra, dizia Jesus. O reino de Deus, apesar de todo o pecado, o reino de Deus está no meio de nós. Então, arrependam-se, e venham viver o reino de Deus. Isso é uma boa notícia. A vida do reino de Deus é muito melhor do que a vida nesse mundo de injustiça, desigualdade, opressão, prisão, desprezo pelas pessoas doentes, sofrimento, individualismo, desinteresse. Então, essa é exatamente a primeira marca da missão. É necessário anunciar as boas notícias. Então, fazer missão, mais do que chamar as pessoas para vir para a igreja, ou dizer às pessoas para abandonarem a sua religião e vir para a minha religião, fazer missão é dizer: eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente vive um mundo corrompido por relações corrompidas e injustas, mas Deus, o Criador, não esqueceu de nós. Ele quer resgatar a nossa humanidade. E é possível viver uma outra realidade. Essa é a proclamação da Boa Nova. E essa é exatamente a primeira marca da missão. A segunda marca é a marca ligada à formação e à vida em comunidade. Se a boa notícia é a boa notícia de que o reino de Deus está no meio de nós, um corolário, ou seja, um aspecto indissociável dessa boa notícia, é que o reino de Deus não pode ser vivido sozinho. Como diz um conhecido poeta brasileiro, também de formação cristã, Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. É basicamente isso. A boa notícia do reino de Deus não é uma boa notícia para o indivíduo. Não é uma boa notícia para a pessoa individualmente. O reino de Deus só pode ser vivido, ele só pode estar no meio de nós, se ele é vivido entre nós. Se isso significa a mudança na forma como nós nos relacionamos. Se isso significa construir outras possibilidades de se relacionar. Nesse sentido, o reino de Deus ele é intrinsecamente comunitário. Como Jesus diz em um outro texto, amem-se uns aos outros. Eu peço ao Pai que vocês sejam um para que o mundo creia. O mundo só pode crer que o reino de Deus está no meio de nós se nós vivermos o reino de Deus entre nós. Se houver uma comunidade que demonstre, que testemunhe, que viva na prática os valores do reino e que mostre que uma outra realidade é possível. E é exatamente isso que a igreja significa. A igreja é as primícias,
antecipação, o início da presença do reino no meio de nós. E é nesse sentido que vem a segunda marca da missão. Além de proclamar as boas notícias, é necessário ensinar, batizar como João batizou, né? E como Jesus ensinou a batizar. Né? Então, trazer as pessoas, e o batismo aí, ele é um sacramento, né? Um sinal material e visível de uma realidade espiritual e invisível, ou seja, é a ideia de você, no momento em que você mergulha na água, né? Porque você é tocado pela água do batismo, isso significa que você morre para o mundo, que você se dispõe a abandonar a realidade do mundo e a participar dessa nova realidade do reino. Então, ensinar, batizar e nutrir. Né? A igreja ela precisa ser alimentada. E essa alimentação se dá, inclusive, numa troca de dons entre as pessoas que fazem parte da igreja. Nós nos alimentamos mutuamente. E é somente nutrindo essa comunidade, plantando, adubando, né, fazendo crescer a comunidade cristã, que a gente pode viver a missão. E aí, o texto que eu trouxe para sintetizar essa segunda marca é o texto de Mateus 28, versos 19 e 20. Então, além de dizer, vão, né, e digam que as boas notícias do reino, o reino de Deus é chegado, ele diz também, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, a missão implica em ensinar, fazer discípulos, implica em batizar e implica em cuidar, pastorear e nutrir a comunidade cristã. Não existe missão sem comunidade. A terceira marca diz respeito ao cuidado com as necessidades humanas. Responder às necessidades humanas com amor. Então, nesse sentido, além de proclamar as boas novas e além de viver as boas novas do reino em comunidade, é necessário demonstrar que essa nova realidade implica em você atender às necessidades que a realidade do mundo não costuma atender, que as relações corrompidas pelo pecado não querem ver, fecham os olhos, ou muitas vezes geram ou agravam. Então, o texto que a gente pode utilizar para pensar nisso é o texto de Mateus 11, Mateus 10, 7 e 8. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, pregar o Evangelho, como dizia o profeta, preguem em todo o tempo, se for necessário, usem palavras. Então, pregar o Evangelho não é algo que se faz somente com palavras, mas é algo que se faz principalmente em ações. Não somente na vida e comunidade, mas no cuidado com as pessoas. Então, ao dizer que o reino dos céus está entre nós, isso só funciona se você demonstrar que está entre nós, que essa nova realidade está entre nós, que essa realidade de desprezo pela dor alheia, de exploração da fragilidade ou da subalternidade do outro, vai ser superada. Como é que a gente faz isso? Cuidando das pessoas que estão doentes, ressuscitando, trazendo à vida aquelas pessoas que estão mortas, dando dignidade, trazendo pureza àquelas pessoas que eram consideradas impuras, os leprosos, libertando as pessoas que estão oprimidas pelas cadeias do diabo de um mundo baseado na opressão, na dominação, na exploração. Então, libertação, cura, a dignidade. Viver o Evangelho do Reino é viver essas ações também. Quarta marca, a luta pela transformação social.
E aí a gente chama a atenção que essa realidade não é uma realidade somente individual, mas que o pecado é um sistema. É um sistema de pecado no qual as pessoas são educadas e formadas a viver, que funciona assim e que, em certo sentido, condiciona, força, quase obriga as pessoas a se comportarem de uma certa forma. Senão você está fora da norma, né? Então, se você é branco e você não olha de cima para baixo para uma pessoa negra, né, você é estranho. Se você é homem e você trata uma mulher de igual para igual, você é estranho, né? Se você é um patrão e você não busca explorar e oprimir o seu empregado, isso é estranho, né? Então, viver o reino de Deus nesse sentido busca não somente quebrar a prática dessa realidade, mas transformar essas próprias estruturas. Então, nesse sentido, o reino de Deus implica, uma das marcas da missão, né, é exatamente proclamar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação. Um texto importante para nos lembrar disso é o texto de Lucas 4, né, quando Jesus lembra da sua própria missão, lembrando de um texto do profeta Isaías. Ele toma para si o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então a ideia é não somente atender às necessidades humanas, mas mudar a realidade que produz essas realidades injustas. A quinta marca da missão lembra então da necessidade de lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a face da terra. Então, além de proclamar o Evangelho, além de criar comunidade, né? Nutrir a comunidade, além de cuidar das necessidades humanas e lutar para mudar a realidade que produz essas relações injustas, é necessário também lutar para proteger a própria criação, sustentar e renovar a vida na terra, que é algo que a gente pouco lembra, mas que tanto no Antigo Testamento, os profetas, os escritores, quanto o próprio Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, eles lembram o tempo todo de que a bondade de Deus para conosco é percebida principalmente através da natureza. Então é a natureza que nos lembra. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? Olhem os lírios do campo, né? Olhem os passarinhos. É a criação o tempo todo que nos fala desse cuidado de Deus. E nesse sentido, o sistema de pecado que destrói as relações humanas também destrói a relação do ser humano com a própria natureza. É aí que o texto de São Paulo, que muita gente tem dificuldade de entender, nos mostra como a pregação do Evangelho é também uma boa notícia para a própria relação entre o ser humano e a natureza. Está lá em Romanos 8. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. A maldade humana sujeita, distorce, deteriora a própria natureza, na esperança de que a própria natureza será criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. O pecado destrói não somente o ser humano e as relações do ser humano com Deus e com os outros, mas destrói a relação do ser humano com a natureza. E, consequentemente, a destruição da natureza, e aí é um ciclo vicioso, destrói a relação do próprio homem com Deus.
Deus, porque o amor de Deus se manifesta na natureza. Então, o Evangelho que busca a transformação dos reinos deste mundo no reino de Deus, implica também uma transformação da relação do ser humano com a natureza. Então, e as 5 marcas da missão. E eu retomo, então, como em relação ao tema dessa aula, somente para a gente recapitular alguns pontos principais. Primeiro, a importância de pensar a missão como ação de Deus e como parte indissociável da vida cristã. Quando a gente for falar da Missio Dei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Segundo lugar, pensar a missão como um chamado para a vida comunitária, né? A missão não se vive sozinha, e como um envio comunitário. A missão é um envio da igreja, né? A igreja como um todo é enviada. Ninguém vai lutar contra o sistema sozinho, a gente luta junto, né? Como igreja. Né? E a missão como um chamado para a reconciliação, a renovação e a criatividade. Então, a missão não é algo que está dado. O sentido da missão não é algo que a gente simplesmente tem que descobrir, saber e obedecer. A missão tem uma dimensão de criatividade. Deus continua agindo para resgatar o mundo. Novas formas de opressão, de destruição, de maldade estão surgindo o tempo todo. Consequentemente, nós precisamos criativamente estar desenvolvendo novas compreensões, novas estratégias, novas formas de missão o tempo todo. E a tradição anglicana tem sido extremamente atenta a essa realidade. E, por fim, a importância de desenvolver uma crítica permanente dessas relações entre missão, instituição e poder. Por mais que a gente tenha consciência, né, essa tentação, ou esse risco, esse perigo de que a missão se torne mais uma forma de subalternização, de hierarquização, de dominação, de controle, ela está sempre presente. E a gente precisa, consequentemente, estar o tempo todo pensando e cuidando que missão é servir, como a gente vai voltar em outra aula a discutir também, que missão é buscar transformar a realidade, que a missão não é nossa, não é minha, não é da igreja, que a missão é em última instância de Deus, que nós somos como igreja convidados a participar da missão de Deus e que, consequentemente, no campo da missão, todas as pessoas são iguais. Né? Não existe missão se a missão produz desigualdade. Isso é uma traição ao próprio espírito da missão. Né? Missão é construir e produzir uma realidade de superação de todas as formas de opressão, desigualdade, indignidade, dominação. Então, esse foi o tema da nossa primeira aula. Muito obrigado, um abraço para vocês.